Graças te damos, Senhor, por mais essa noite de estudo. Pedimos ao Espírito Santo que venha estar no meio de nós, nos dando inteligência espiritual, nos dando sabedoria, para que a gente possa aprender, que o Senhor possa estar usando o teu servo com poder e graça, Senhor, e tudo que o Senhor tiver para transmitir para nós, o Senhor use ele, Senhor, com muita capacidade, para que a gente possa entender perfeitamente bem todas as coisas que for planejado pelo Senhor, para que a gente aprenda, para que a gente possa viver a tua palavra, que a gente possa ser ouvinte, praticante da tua palavra. É o que eu te peço, eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, beleza, gente. Vamos participar o máximo que vocês puderem aí. Qualquer dúvida, vocês falam, tá bom? Isso aqui é uma continuação direta do que a gente tá vendo em Daniel. Então, a história começa em Daniel 2, conta a história da estátua. Aí vem Daniel 7, ele conta um pouquinho mais. Daniel 8, mais um pouco. Apocalipse 13 é para fechar essa história. Então, grande parte do que a gente já vai ver no Apocalipse 13 já aconteceu. Chega em determinado momento, no nosso tempo de hoje ainda não aconteceu. Tem coisas para se cumprirem ainda. Então, hoje nós vamos estudar Apocalipse 13, que fala da besta do mar. Semana que vem a gente estuda Apocalipse 13, a partir do verso 11, que fala da besta da terra. Então, são as duas últimas bestas que aparecem, os últimos dois animais. Que quando a gente vê besta aqui, besta é, aqui no grego a palavra que aparece é therion, que significa animal. Então, assim como os animais saíram do mar, aqui nós temos mais dois animais, um no mar e um na terra. Vamos começar fazendo a leitura. Eu não coloquei os versos aqui na tela. Vocês estão com a Bíblia perto de vocês aí, fácil? A gente pode pegar para cada um, vai lendo um versículo ou dois versículos. Acho que um só tá bom. Eu vou ler o primeiro. Você dá sequência aí, Priscila, no segundo? Sim. Beleza. Aí depois, se vocês puderem continuar no terceiro em diante. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi... Ah, já estou passando pro próximo. Vai, Priscila. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe Não. poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E adoraram, né, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, se alguém leva em cativeiro, e em cativeiro irá. Se alguém matar, a espera necessária é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Beleza, até aqui tá bom. Então, ó, a gente vai fazer como sempre, voltar versículo por versículo e vamos analisando devagarzinho. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que muitas das coisas que a gente viu anteriormente no estudo de Daniel estão se repetindo aqui. A ideia de um animal saindo do mar, a ideia dos chifres, das cabeças, tem a ideia dos 42 meses, que são um tempo, metade tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 1260 dias.
Aqui aparece o livro da vida, que a gente estudou lá no comecinho, quando falava do estudo da volta de Jesus. E aqui fala sobre o dragão. A gente ainda não estudou sobre o dragão, mas já teve vários estudos que a gente falou sobre ele. Aqui também está falando sobre adoração. Se vocês forem perceber, o ponto principal aqui é a adoração. Se nós vamos adorar a Deus e seguir o que ele fala na Bíblia, ou se nós vamos adorar a besta do mar, o chifre pequeno, o dragão e as doutrinas humanas. Então, voltando aqui. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, mar, nós já sabemos que são povos. Apocalipse 17:15 fala isso. As águas onde a meretriz está sentada são povos, nações, multidões e línguas. O que é besta na profecia? Quem sabe falar? Besta ou animal? A mesma coisa, né? A besta é a mesma coisa que o anticristo, né? Na verdade, não, Carminho. Por exemplo, o leão que saiu do mar lá em Daniel 7. Ele é uma besta. Ele é um animal. E ele representava, no caso, a Babilônia. Países. Países, boa. Então, a gente pode interpretar como reis, reinos ou poderes. E aqui, no caso, saiu do mar uma besta, então de um lugar muito povoado saiu um poder. Essa confusão que você fez, Carminha, é o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Quando as pessoas vão estudar Apocalipse e falam assim, a marca da besta, as pessoas pensam que a marca é de quem? Do diabo, não é? Aquele dia você tinha falado no estudo, né, Rodrigo? Eu tinha? Foi sobre isso, né? Legal. Sobre reinos, o rei. Ah, sim, sim. Aí tem o general lá, né? Isso aí, sim. Eu tinha o general, as coisas. Foi aquele dia do estudo lá que falou. Se você for pensar, a maioria das pessoas pensa que a besta do Apocalipse é o diabo, mas não. O diabo, ele é o dragão do Apocalipse 12. Mas no Apocalipse tem a besta do abismo, que não é o diabo. Tem a besta do mar, que não é o diabo. Tem a besta da terra, que não é o diabo. E ainda tem a besta escarlate. Tem várias bestas que eu achava que era uma só. São várias diferentes. E a gente tem que interpretar individualmente cada uma delas. Entendi. Então, no caso, quando você lê besta, na verdade, você está lendo animal. É que a gente associa besta ao diabo. Então, aqui, vi emergir do mar... Pode falar. Eu achava que a besta era uma coisa só. Não. Você vai perceber que cada um é uma coisa diferente. E é seguindo a mesma lógica de Daniel. O leão era uma besta, o urso era outra besta, o leopardo era outra besta. E a gente tem que identificar quem que é quem. Sim. E do mesmo jeito que aconteceu lá atrás, né, como a gente já viu, o peito de prata, o urso e o carneiro eram o mesmo poder, que era, no caso, a Medo-Pérsia. Aqui também vão se repetir. Às vezes a gente está vendo essa besta que surgiu do mar, mas essa besta pode ser alguma coisa que já apareceu anteriormente. Pode ser o mesmo poder que já apareceu antes, contado de uma nova forma. Sim. Então, bom, no caso aqui, 10 chifres era o bicho estranho. Então, ele também tinha 10 chifres. Mas a gente tem que ver se todas as características do animal terrível se enquadram aqui. Uma dos chifres já está enquadrado, né? Os 10 chifres têm igual. Mas aquele animal terrível e espantoso tinha 7 cabeças? Não. Então já não pode ser ele, entendeu? Entendi. Todas as características têm que se encaixar. Aí, como você já falou, 10 chifres, quem lembra o que significam chifres? Tá lá em Daniel. São reinos, né? São reinos. Boa. Então, chifres são reinos. E cabeças, alguém lembra? Besta? A besta tem 7 cabeças. São reis, né? Reis também, boa. Porque quando o leopardo tinha 4 cabeças, eram os 4 generais que o Israel falou. Eram 4 generais lá que você falou. Isso aí. Então, beleza. Se a gente for transformar isso aqui em linguagem literal, vai ficar o quê? Vi surgir de um lugar povoado um poder. Concordam comigo? Mar, lugar povoado. A besta é um poder. Então, ele viu surgir de um lugar povoado um poder. Se a gente for voltar agora para o livro do Apocalipse também, capítulo 12, a gente estava no capítulo 13, vamos voltar para o capítulo 12. A gente vê que lá também tem uma besta e que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, 3 fala assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres.
Quem que é o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, vocês sabem? A gente já viu isso em outros estudos mais pra trás. O dragão é bom, o dragão é o diabo, né? Não, Não sei. não, o dragão é o que é mesmo? Ó, a Carmen acha que é o diabo. O Israel e Maiara, quem que vocês acham que é o dragão? Não é o diabo, Rodrigo, eu lembro. Não é, E aí, Priscila, quer falar pra eles? não é, eu lembro. Tem nada a ver com o diabo, ó. Eu lembro do Rodrigo falando esse estudo aí. Do dragão? Olha só. O verso 3, É os reis, né? ó. Aqui fala assim, a cauda desse dragão, ou Levou com a sobre cauda, a o dragão arrastava 1/3 das estrelas do céu. As estrelas são anjos, eram os anjos, não é? Sim. E olha só, a cauda, a gente já falou isso antes, a cauda é a mentira. Isaías 9,15 fala assim, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então, o dragão, com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. O que são as estrelas? Os anjos. Os anjos. Então, quem que arrastou, através do engano, 1/3 dos anjos do céu e lançou eles para a terra? Lúcifer. O diabo mesmo. O diabo. Aí se você for pro verso 9 do Apocalipse 12, vai falar: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então a Carmen acertou. O dragão é Satanás. Então o dragão, ele é uma das bestas do Apocalipse. Esse é o diabo. E depois no Apocalipse 17 ele aparece de novo diferente. Aparece de um outro jeito, mas é a mesma pessoa. É o mesmo Mas, poder. Rodrigo, que a vez, então, você tá falando dos chifres do dragão, não é isso? Pode ser. É que eu vou falar pra você que eu sinceramente eu não me lembro. Mas É o provavelmente chifre do era. dragão. Aí eu confundi o ar. Pode ser sim. Então, olha que legal. Vocês percebem? Apocalipse 17 fala de novo, em qual versículo? Apocalipse 17 vai falar da besta escarlate. Deixa eu achar aqui. Apocalipse 17, 3. 17:3, é isso que eu queria. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa é o diabo também. Você percebe? É a besta escarlate. Escarlate é que cor? Vermelho. Vermelho. Então tem 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma coisa do dragão. A mesma coisa. Tá? Ali no Apocalipse 17 também é o diabo. Então olha só. A besta que saiu do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Vocês percebem que é igual? Eles não são a mesma pessoa, não são o mesmo poder, mas eles têm semelhanças muito notáveis. Por exemplo, a besta que saiu do mar não fala que ela era vermelha, nem escarlate. Não conta que cor que ela era. Só conta que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha só. Vi emergir do mar, o outro viu do céu. Uma besta é um animal. E um dragão é um animal. 10 chifres, 10 chifres. 7 cabeças, 7 cabeças. Vocês percebem a semelhança? São dois poderes diferentes. A besta do mar é uma coisa, e a besta e o dragão do Apocalipse 12 é outra coisa. Mas eles têm semelhanças. Por que eles têm essas semelhanças? Porque o diabo, ele sempre tenta imitar Deus. A gente já falou isso várias vezes em vários outros estudos. Deus cria uma coisa e o diabo cria uma cópia. Se existe o selo de Deus, o diabo vai lá e cria a marca da besta. Se Deus tem um santuário, o diabo vai lá e cria um santuário. Se Deus tem um dia especial para ser adorado, o diabo vai e cria um dia especial para ele ser adorado. Por quê? Porque a besta do mar, ela é a imagem e semelhança do dragão, que é o diabo. Do mesmo jeito que Jesus é a imagem e semelhança do Pai. João 14,9 diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, quem vê Jesus, está vendo Deus. Quem vê a besta do mar, está vendo Satanás. Ela é uma contrafração do dragão. Mas não é uma pessoa. Vocês vão se lembrar disso. Em Daniel, quando a gente vê os animais, nenhum dos animais é uma pessoa. O leão não é Nabucodonosor. O leão é Nabopolazar, Nabucodonosor, Amel-Marduk, Nabonido e Belsazar. O urso, ele não é Ciro. O urso são todos os reis juntos ali. Ele é o reino da Medo-Pérsia. Do mesmo jeito que o leão é o reino da Babilônia. Aqui, mais uma vez, é um poder. E esse poder a gente já viu antes. A gente vai ver várias outras características, mas vocês vão perceber que nós já vimos esse poder antes. Apocalipse 13 de novo agora.
Apocalipse 13, 2, vai dar pra gente mais características. E vocês vão ver, olha, isso aqui tá mandando a gente lá pra Daniel. Quando ele fala do leopardo, urso e leão, a gente pensa assim, onde mais na Bíblia fala de leopardo, urso e leão? Daniel 7. Então a gente volta em Daniel 7, entende lá primeiro, depois volta aqui. É por isso que a gente primeiro estuda Daniel para depois estudar Apocalipse. Então Apocalipse 13, 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e o seu trono e grande autoridade. Agora vamos voltar para Daniel 7. Quem que é o leopardo? Leopardo é a guerra. Leopardo é a Grécia. Ou seja, esse animal, essa besta do mar, ela tem características da Grécia. Quais são as características da Grécia que ela tem? Doutrinas. Quais são as doutrinas da Grécia que elas se perpetuaram até hoje num poder religioso muito poderoso? No caso aqui da Grécia, imortalidade da alma, que a gente já conversou muito. A ideia de que nós temos uma alma, que essa alma se desprende do corpo e que ela é imortal. Essa ideia vem da Grécia. Essa ideia de corpo, espírito e alma vem da Grécia. A ideia do inferno de tormento eterno vem da Grécia também. Então essas características englobam o leopardo. Então quando fala que essa besta parece o leopardo, significa o quê? Ela tem doutrinas religiosas humanas que vêm do leopardo, da época da Grécia. Beleza, o próximo animal é o urso. Quem que é o urso? O urso é o Medopéster. Medopérsia. Esqueci disso aqui. O quadril de bronze e o leopardinho, né? Então, o urso, Medopérsia. Quais são as características que esse poder da besta do mar tem que vieram na Medopérsia? Principalmente a adoração ao sol. Eu vou mostrar isso mais pra frente. O urso é peito de Tem prata. um negócio do osso na boca dele também, né, Rodrigo? Você falou, né? E você lembra o que que é? O que que é? São reinos. São São reinos. reinos que eles- É, reinos. São reinos que ele devorou. E no caso do carneiro do Daniel 8, são cabeçadas, né? Eram 3 cabeçadas. Isso. Beleza. O próximo... eu até esqueci de Babilônia. falar antes, mas leão, que é a Babilônia, né? É. O que vem de doutrina da Babilônia? Idolatria, principalmente. Orgulho, pompa, riqueza. Vocês vão perceber que esse poder é um Por isso poder que tem riquíssimo. em Roma, né? Não é à toa, né? Pompa, riqueza. Não é à toa. Babilônia. Então, a gente percebe, como eu falei, tem uma ligação direta entre a besta do Apocalipse 13, a besta do mar, e os animais de Daniel 7. Isso aqui você percebe que eles estão ligados. Olha só. Sobre as cabeças, eu vou voltar um pouquinho. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Existem muitas teorias do que significa cada uma dessas cabeças, tá? Só que as cabeças da besta do mar significam uma coisa e as cabeças do dragão, que é Satanás, significam outra coisa. Os dois têm 7 cabeças, mas os significados são diferentes. Muita gente vai dizer que cada uma das cabeças da besta do mar são reinos que foram contrários ao poder, foram reinos que foram contrários ao povo de Deus. O que todo mundo fala normalmente? Falam assim: quais são os reinos que sempre brigaram com o povo de Deus? Aí vão falar assim: o primeiro foi o Egito, o segundo foi a Assíria, o terceiro foi a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o papado, aqui seria no caso, né? É o que as pessoas costumam dizer. Só que eu não concordo com essa ideia. Eu não acho que ela faça sentido, porque ele deixou claro pra gente aqui que pra gente entender essa besta, a gente tem que voltar em Daniel. Pra vocês ficou claro isso também? Aham. Em Daniel fala de Egito e fala de Assíria? Sim. Não, vó. Não. Fala não, vó. A história de Daniel começa na Babilônia. A Babilônia é o poder que derrota a Assíria, no caso. Mas não conta da Babilônia que domina a É Síria. aí que eu confundi. É, A Babilônia que derrota a Síria. a Babilônia que derrota a Síria. Mas na história de Daniel já conta da Babilônia já no poder, né? Não conta dela derrotando a Assíria. Então, não faz sentido a gente pensar em Egito e Assíria se a gente for pensar em Daniel. Porque Daniel, a história começa na Babilônia. Então, o que eu entendo aqui? Eu penso que cada uma das cabeças tem a ver com os animais de Daniel 7. Faz sentido para vocês? Sim. Sim. Então, quantas cabeças tinha o leão? 4. Não, o leão. O leão? Não, uma só. Uma. Então vamos falar que a primeira cabeça é a cabeça do leão. Quantas cabeças tinha o urso? Uma. Então a segunda cabeça é o urso. E o leopardo tinha quantas?
4. Então aqui nós vamos pegar 4 cabeças pro leopardo. E o animal terrível tinha quantas? Uma. Uma. A última cabeça. Não faz sentido? É. São todos poderes que lutaram contra o povo de Deus, cada um representado por uma cabeça dos animais, e todos eles compõem um poder só, que é o poder da besta da terra, da besta do mar. Porque a união de todas essas falsas doutrinas e falsos entendimentos e essa briga contra Deus formou o que se tornou a besta do mar. E a besta do mar, ela tem exatamente as mesmas características do chifre pequeno de Daniel que a gente viu. O chifre pequeno e a besta do mar, eles são o mesmo poder. Então, quem lembra quem é o chifre pequeno? O chifre pequeno é o papado. O chifre pequeno é o papado. E vocês vão perceber que a besta do mar também é o papado. Olha só o que fala em Daniel 8:24. Está falando sobre o chifre pequeno. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Aí o Apocalipse 13:2 complementa. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem que deu poder para o chifre pequeno? Para que ele fosse forte? O dragão. Diabo. E o dragão, como o Israel falou, o diabo. Então quem está por trás desse poder? O diabo. Quem está por trás das falsas doutrinas, que foram juntando doutrinas falsas da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia? É o diabo também. Olha só, o chifre pequeno tem grande poder, mas não por sua própria força. A besta do mar deu poder para o chifre pequeno. O dragão deu poder para o chifre pequeno. Autoridade por 3 tempos e meio, autoridade por 42 meses. A gente vai ver isso depois, mas é a mesma coisa. Faz guerra contra os santos, faz guerra contra os santos. Profere blasfêmias, profere blasfêmias. Atinge o santuário, difama o tabernáculo. As mesmas coisas, as mesmas características. E se você for olhar todas as características do chifre pequeno, elas aparecem na besta da terra, a besta do mar também. Então, olha só, a besta do mar é o mesmo poder do chifre pequeno. Então a gente pode entender que o anticristo é a mesma coisa. Então, besta do mar, anticristo, chifre pequeno é a mesma coisa. Todos eles representam o poder de Roma papal. Apocalipse 13:3. Alguém quer ler pra gente aí, por favor? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhava após a besta. Não, se maravilhou após a besta. Olha só, aqui nós temos uma informação que não tinha em Daniel. Em Daniel, a gente viu que esse poder do chifre pequeno, ele ia dominar por 1260 anos. Ia ser de 538 a 1798. Aqui diz que no final desse período, ele ia sofrer uma ferida mortal. Essa informação a gente não tinha antes, da ferida mortal. Então, o que é a ferida mortal? A ferida mortal é o que causa o chifre pequeno perder o poder. E aí, aqui em Apocalipse a gente descobre o quê? Ele sofreu uma ferida mortal. A ferida mortal aconteceu em 1798. E aí a gente descobre que a ferida mortal foi curada. Ou seja, aquele poder político e religioso que o papado tinha lá atrás vai voltar a ter novamente no mundo inteiro. Hoje em dia, o papado tem um poder político e religioso mundial? Ele domina o mundo inteiro como ele dominava antes? Não, ainda não. Não. Ou seja, a ferida mortal ela ainda não foi curada. A gente está vivendo nessa vírgula aqui, gente. Uma das cabeças já foi golpeada de morte. Isso aqui já aconteceu. A ferida mortal ainda não foi curada. E quando a ferida mortal for curada, a terra toda vai se maravilhar e vai seguir a besta. Ou seja, vai seguir o papado. Vai seguir as doutrinas do papado. E a terra toda significa o quê? Não só católicos, como evangélicos, como muçulmanos, como budistas, todo mundo. Todas as religiões se unindo. É o que as pessoas chamam de ecumenismo. A gente costuma brincar de ecumenismo, que parece que a ecologia, essa coisa de proteção da natureza, está unindo as religiões. E aí fala que quando essa ferida mortal for curada e as pessoas seguirem a besta, ou seja, o papado, o dragão vai ser adorado. Porque quem está por trás desse poder todo? Quem que deu poder para o chifre pequeno? Foi o dragão. Então, quando as pessoas prestarem adoração ao chifre pequeno, à besta do mar, elas estão prestando adoração a Satanás, que é o que fala no verso 4. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, ferida mortal é quando o papado perdeu o poder, lá em 1798.
depois dos 1260 anos. A ferida mortal vai ser curada. Ainda não aconteceu, mas o domínio vai voltar para ele e vai voltar novamente a ter poder político e religioso e vai dominar o mundo mais uma vez. O que significa adorar o dragão? Quem prestar adoração ao papado, indiretamente está prestando adoração a Satanás. E é aquela questão que Jesus fala, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente está do lado de Jesus, ou a gente está do lado de Satanás. Ah, mas e o pessoal que está em cima do muro? O dono do muro é Satanás. Quem está em cima do muro está do lado dele. Verso 5 agora. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. A gente já viu isso antes. Porque o chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava insolência, que é a mesma coisa que as blasfêmias. E a gente já viu também o que são blasfêmias na Bíblia. Jesus foi acusado de blasfêmia algumas vezes. As principais delas foram quando ele disse que ele era Deus e quando ele falou que ele podia perdoar pecados. E a gente vai ver mais uma vez, né? Eu vou passar isso aqui rapidinho, mas a gente percebe que isso acontece no papado. O Daniel 7,25 dá algumas características. Fala que o papado proferiria palavras contra Deus. Colocar palavras contra Deus, eu interpreto como sendo essas blasfêmias. Fala que ele vai perseguir o povo de Deus e vai mudar os tempos e a lei. Sobre as palavras contra o Altíssimo. Aqui eu vou passar rápido, tá? Aqueles textos do catecismo que mostram que eles falam que os padres e o Papa e os bispos podem perdoar pecados, que é uma coisa que somente Deus pode fazer. A gente coloca esse texto que fala que o Papa tem o poder de Jesus, ele é o próprio poder de Cristo, que a palavra dele vale como uma palavra de Jesus. Que a gente já viu isso aqui tudo, vou passar rapidinho, depois se vocês quiserem vai ter nos slides. A questão da Arca da Aliança e do Papa se colocar num trono como se fosse o trono de Deus, que ele é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo, todas aquelas coisas. A profecia fala que o chifre pequeno, a besta do mar, o papado, ia magoar os santos do Altíssimo. Quando que ele fez isso? Quando ele fez aquela forte perseguição ao povo de Deus durante o tempo que ele teve a supremacia papal, de 538 a 1798. Isso aqui é o que fala em Apocalipse 13:5 da autoridade para agir 42 meses. 42 meses, a gente vai ver aqui, ó, 3 anos e meio, que é tempos e metade de um tempo, é 12 meses, 12 meses, 12 meses, mais 6 meses, tá? 42 meses. O mês em hebraico tem 30 dias. 42 vezes 30, 1260. Como é uma profecia que tem elementos simbólicos, cada dia corresponde a um ano. Então, tempos e metade de um tempo, que são 3 tempos e meio, é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias. Como é que foi a ordem da profecia, para a gente identificar o chifre pequeno? Vinha a Babilônia, quem que vinha depois? Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, e depois? O tigre. O leopardo. Fala aí, quem que é o leopardo com 4 cabeças? Grécia. Aí a Grécia ia se dividir nos 4 generais. Depois disso vem o animal terrível e espantoso que é Roma. Não, já foi. Roma Imperial. E quando Roma cai, e aí, Israel? Roma cai, ela não cai para o Império Maior. Mas o que acontece com ela? Divide em quantos? 4. 7. 10. Que são os 10 primeiros países da Europa. Depois da divisão em 10 vai surgir o chifre pequeno. Que no caso, surgiu. E quando ele surge, ele destrói quantos? 3. Ô, Rodrigo, Pode falar. a Roma era esses países todos antigamente? Era gigante. E pegava não só na Europa, como pegava na parte da Ásia também. A parte da Rússia ali, você fala? A parte da Rússia, eu acho que não. Mas pegava a parte onde é a Turquia, chegava até perto da Índia. Nossa. A parte onde é Israel hoje, o Oriente Médio, aquela parte toda ali, aquela parte toda da Arábia, pegava tudo. Nossa. Mas a Rússia eu não tenho certeza, viu? Destruiu os vândalos, os ostrogodos e os égloos. Esses 3 foram os que caíram. Então vocês percebem, né? Tem uma linha do tempo muito séria a ser seguida, cada elemento sequencial, então não tem como a gente errar quem é o chifre pequeno. Porque quem surgiu depois dos 10 foi Roma Papal. Quem destruiu 3 foi Roma Papal. Então a gente pega esse poder, destrói os égloos, destrói os vândalos e destrói os ostrogodos. O ano que os ostrogodos são destruídos é o ano 538. É onde começa para valer o domínio papal, onde eles começam a mandar em todos os outros.
Então, 538 é o início, passa 1260 anos, nós chegamos em 1798. Aqui é a data para a ferida mortal acontecer. Então, 538 é a destruição dos ostrogodos e o início da supremacia papal. 1798 é a data onde ocorre a ferida mortal que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente já viu em Daniel 8, se eu não me engano. Aqui são exemplos da perseguição, como eu sempre trago, Wycliffe, Hus, Jerônimo, os valdenses, huguenotes e albigenses. Tem uma breve história de cada um deles aqui, se vocês quiserem ler depois. Aqui são os instrumentos de tortura que eram usados na Idade Média durante a supremacia papal. Quem se recusava a obedecer ao que o Papa mandava, os padres falavam em nome do Papa, era torturado, era aprisionado, era queimado vivo, era torturado de várias formas. E aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem a Dama de Ferro, famosa, que as pessoas eram colocadas aqui dentro e tinha esses espetos, a pessoa fechava, prendia a mão, prendia braço. O Jerônimo ficou preso numa cela minúscula por muito tempo. A gente pega esse touro aqui, por exemplo, que era um touro feito de ferro. A pessoa era colocada aqui dentro e eles colocavam fogo na pessoa aqui dentro, ela ficava queimando dentro do touro. E aqui da boca dele saíam os barulhos dos berros da pessoa. Aqui tem vários outros instrumentos de tortura também que eram usados. As pessoas, essa aqui é uma que eu sempre falo para vocês, né? Que eles pegavam as mulheres, colocavam nessa madeira, né? Colocavam ela em cima, colocavam peso nos pés e soltavam ela para ela ser cortada no meio. Aqui também é assim que as pessoas eram serradas no meio, como fala que Isaías, por exemplo, foi serrado no meio. Eles penduravam a pessoa assim e pegavam um serrote de serrar árvore e cortavam a pessoa no meio desse jeito. E quantos milhões, milhares e possivelmente milhões foram queimados, torturados e perseguidos porque eles queriam seguir a autoridade da Bíblia em vez de seguir a autoridade do que o Papa mandava como certo. Aí fala que o chifre pequeno também, a besta do mar, iria mudar os tempos e a lei. A lei que ia ser mudada é a lei de Deus. E aí é o que a gente já viu que fala sobre mudar os 10 mandamentos. Primeiro tirou a proibição de fazer imagens e adoração de imagens, né? No caso pode ser adoração de imagens, hoje é adoração aos santos, né? Principalmente. Aqui tem alguns textos também, a gente já leu isso nos outros estudos, eu não vou parar nisso agora. E tem também sobre o sábado que foi trocado por domingo. Eu acho interessante que a ideia da adoração das imagens, os evangélicos não aceitam. Mas o sábado ter sido mudado para o domingo, praticamente todos os evangélicos aceitam essa mudança, que é uma mudança feita pelo papado. Não tem nenhum texto da Bíblia que fale sobre essa mudança. É uma doutrina que foi inventada pelo papado e que todos os evangélicos aceitam. E aqui tem alguns textos sobre isso também. Se vocês quiserem, depois vai estar naquele arquivinho que eu mando para vocês no grupo, tá? Então, pensando nas características. A besta do mar tinha que perseguir o povo de Deus por 1260 anos. Ela fez isso? Fez. Começa a gente pensando na ideia de que o chifre pequeno e a besta do mar são o mesmo poder e que eles perseguiram o povo de Deus durante todo esse tempo. A perseguição começa com a destruição dos ostrogodos em 538 e ela vai durar até 1798, os 1260 anos. Em 1798 acontece o fim da supremacia papal e no Apocalipse 3 a gente descobre que essa é a ferida mortal. A ferida mortal o que é? É o momento em que o poder da besta do mar, do chifre pequeno, chega ao fim. Como é que isso acontece? A gente leu isso aqui no Apocalipse 13, verso 10. Eu vou adiantar e depois a gente volta para o verso que a gente tinha parado. Apocalipse 13, 10 é uma profecia que João escreveu no ano 90 que se liga ao fim do papado. Ele fala assim: se alguém leva para cativeiro, o papado que levou tantas e tantas pessoas para o cativeiro, para a tortura e para a morte, fala que quem leva para cativeiro vai. Então, a gente pensando nessa ideia, os papas que levaram tantos e tantos para a morte, milhares, talvez milhões de pessoas, no final da vida do papado, do chifre pequeno, no domínio desse poder, o último papa a ter poder político e religioso global, o destino dele foi ser levado para o cativeiro. Então, em 1798, quando a gente sabia que ia acabar o domínio do papado, o general muito famoso que a gente conhece, chamado Berthier, que ele era um general do Napoleão Bonaparte, ele vai até Roma e ele pega o Papa Pio VI, que era o líder religioso daquele momento, ele prende o Papa Pio VI, leva o Papa Pio VI para o cativeiro. E 1 ano e meio depois, o Papa Pio VI morre. A partir dali, até hoje, o papado nunca mais teve poder político e religioso global.
Muita gente diz que a ferida mortal foi curada quando o Vaticano virou um Estado e o Papa virou o rei do Vaticano. Mas isso não se enquadra na profecia, porque o papado tinha poder político e religioso no mundo inteiro. E ali, no momento que ele vira o rei do Vaticano, na verdade ele tem poder político e religioso somente dentro do Vaticano. A ferida mortal ela ainda não foi curada, mas a profecia diz que ela vai ser curada. Até aqui tudo bem? Ô, Rodrigo, mas para pensar, o Vaticano é um país, né? O Vaticano é um país. E ele é o que manda lá, ué. Então, A gente pode considerar ele como se fosse o rei do Vaticano, né? é. Aí Mas a influência dele, política, ela só se restringe ao Vaticano. A influência religiosa, ela é global. Vocês concordam comigo? Aham. Mas ele não tem poder para chegar e falar o que um país deve ou não fazer. Quando a ferida mortal for curada, ele vai voltar a ter esse poder que ele tinha anteriormente, sabe? Esse que é o ponto que distingue para mim. O que mostra para mim que o Vaticano ter sido devolvido e ele ser o rei do Vaticano, para mim mostra uma grande ideia de que a ferida mortal está sendo curada. Ela está num processo de cura, mas curada mesmo ela ainda não foi. E quem vai dar a cura para a ferida mortal é a besta da terra, que a gente vai estudar semana que vem. Entendi. Apocalipse 13:6 agora. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A gente já tinha falado no estudo de Daniel que o chifre pequeno é o primeiro poder que vem para atacar diretamente a Deus de forma religiosa. Blasfêmia, a questão que a gente já conversou sobre se colocar no lugar de Deus e falar que pode perdoar pecados. Então a gente vê que o papado se enquadra perfeitamente nisso, né? Ele se coloca no lugar de Deus e diz que pode perdoar os pecados. Sobre difamar o tabernáculo. O tabernáculo é a mesma coisa do templo ou do santuário. E isso aqui se enquadra muito fortemente na Igreja Católica, mas também se enquadra nas igrejas evangélicas. Isso aqui é que na Igreja Católica tem todos os elementos, nas igrejas evangélicas tem alguns. Mas vocês vão perceber que a igreja católica ela é literalmente uma cópia do santuário. Todos os elementos que tinham no santuário tem na Igreja Católica. E muitas igrejas evangélicas copiam vários desses elementos que eu acho que se enquadra também fortemente em difamar o tabernáculo. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é o pátio do tabernáculo. Esse aqui é o pátio da igreja lá do Vaticano. Esse aqui é o lugar santo do santuário. Esse aqui é o lugar santo da Igreja Católica. E qualquer católico que tenha convivido mais fortemente na igreja, que conheça mais as doutrinas, sabe disso. O lugar santo da Igreja Católica é o lugar onde acontece a missa. E dentro da Igreja Católica também tem o altar de sacrifício, que aparece no santuário, tem o incenso, tem as velas, que são um símbolo para o candelabro, e tem os pães, no caso, a Eucaristia. E inclusive tem o sacrifício, que a Eucaristia é o sacrifício da Eucaristia. Então, os elementos que aparecem no santuário estão sendo repetidos dentro da igreja. Na igreja, no santuário, templo de Deus, tinha o lugar santíssimo. E dentro da igreja católica também tem o lugar santíssimo com os mesmos elementos. Essa aqui eu tirei na igreja da Federal, em São Lourenço. Se você for pegar aqui onde é o local santíssimo ali, a gente percebe que tem um anjo, outro anjo, e aqui seria, no caso, o Shekinah. Até o incenso que fica no lugar santo tem ali também representado, né? A Igreja Católica, ela tem sacerdote, que no caso são os padres, e tem sumo sacerdote, que é o Papa. Então a gente percebe que os elementos do santuário estão sendo repetidos dentro da igreja. Só que, se a gente for parar para pensar, quando Jesus foi o sacrifício perfeito pela humanidade e ele morreu na cruz, o santuário terrestre perdeu a funcionalidade. Ali o santuário terrestre já não servia para mais nada, porque o santuário era onde aconteciam os sacrifícios, e Cristo foi o sacrifício perfeito. Todos os símbolos que o santuário tinha, que apontavam para Cristo, estavam se cumprindo em Cristo. Então, o santuário terrestre perdeu a funcionalidade. Os judeus continuaram fazendo sacrifício no santuário mesmo depois da morte de Jesus, até o momento, no ano 70, onde os romanos vieram e destruíram o santuário, e eu tenho certeza que foi com a permissão de Deus, para que o santuário não fosse mais usado, e até hoje não foi reconstruído. Até hoje eles tentam e não conseguem reconstruí-lo. Então, o santuário que existe hoje é o santuário do céu, onde está acontecendo o juízo. O juízo que é desconhecido, tanto pelos católicos quanto pelos evangélicos, porque não estudam o santuário e as doutrinas da forma como deveriam estudar.
Então, assim, o chifre pequeno, a besta do mar, estão difamando o tabernáculo, ou seja, difamando o templo. As igrejas evangélicas que eu falo que tem no santuário, tem vários elementos. Eles não têm, por exemplo, santo e santíssimo, mas tem o lugar santo, no caso seria o lugar onde acontece o culto, tem altar, tem sacerdote, tem muita é, é verdade, tem a pia batismal, é verdade. Tem vários dos elementos. Inclusive, eu acho muito errado chamar a igreja de templo. Para mim, chamar a igreja de templo é um absurdo. Porque o templo é onde acontece o sacrifício. Se você for em alguma igreja evangélica hoje, por exemplo, a igreja que a Carmen funciona, que a Carmen participa, lá tem sacrifício, Carmen? Isso não. Não tem sacrifício. Na igreja adventista tem sacrifício? Não tem sacrifício. Na igreja Assembleia de Deus tem sacrifício? Não tem sacrifício. Não. Então como que é templo? É. Como que as pessoas podem chamar de templo se não tem sacrifício? Se não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote. Então eu acho isso faz parte de difamar o tabernáculo. E esse é um erro que acontece, inclusive, na igreja adventista. Eu fico doido da vida quando eu vejo o povo chamando a igreja de templo, ou quando vão falar que alguém vai no altar. Não tem templo, não tem altar. Isso está completamente errado e é uma visão que vem dessa Não, doutrina quem papal. fala. Olha só, sobre alguns dos elementos que acontecem do papado. Estou Essa- aprendendo agora. Esse chapéu, que é a mitra papal, ele vem de um deus lá da Filisteia e da Babilônia, que é o deus Dagon, o deus peixe. Vocês percebem que o formato do chapéu é quase a mesma coisa. Ô, Rodrigo, Pode falar. e quando eles falam que o corpo da gente é o templo? Não, Certo ou errado? mas isso é bíblico mesmo, viu? Aí tá certo. Que em 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas é em outro sentido. Porque, por exemplo, o nosso corpo é onde nós vamos adorar a Deus através dele. Vai ser templo do Espírito Santo no sentido de que quando a gente se abre para Deus, a gente se esvazia de nós mesmos, eu me esvazio de mim mesmo, das minhas vontades, para fazer a vontade de Deus, eu vou sendo preenchido com o Espírito Santo. Então eu me torno templo do Espírito Santo. Faz sentido? É num contexto diferente do contexto de templo local de adoração igreja, você entende? Entendi. Essa ideia de que nós somos templo do Espírito Santo, ela tá certinho. O que a gente não pode ter a ideia é que as igrejas são templo. Porque se você for parar para pensar, o templo é onde acontecia o sacrifício. A igreja, na verdade, ela é muito parecida com a sinagoga, que é onde eles iam estudar a palavra e tudo mais. E o nosso corpo tem que ser sacrifício vivo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Entendi. A sinagoga é a igreja é praticamente a continuação da sinagoga. Aqui então temos esse elemento do chapéu do peixe. A cruz torta é um símbolo satânico também. Se você pegar o ostensório, as coisas de sol que tem dentro da igreja são exatamente iguais às do deus Mitra, que é um deus persa. A diocese chama Mitra. A Bruna está falando aqui, a diocese chama Mitra. Se você for pegar as imagens de Jesus e dos santos, o que é isso aqui atrás da cabeça dele? Quem sabe? Como é que chama isso aí? A auréola. O que a auréola é? Tá vendo como é que uma foto tirada do sol, às vezes aparece esse símbolo em volta, que é como se fosse uma auréola. E essa auréola é um símbolo de deuses do sol lá da antiguidade. O deus Ra do Egito tinha esse símbolo do sol atrás da cabeça dele. O sol Invictus romano também tinha o sol. E o Hélios, que era o deus da Grécia do sol, também tinha, tá vendo? Igual o que tem nas imagens dos santos. Então isso é adoração ao deus sol também. Aqui é uma sala lá do Vaticano, né? Que tem essa monstruosidade aqui atrás. Que parece coisa extremamente satânica, né? Eu vi na internet um cara falando assim que ele jogava tanto RPG que se ele entrasse nessa sala ele ia lutar contra o Papa, que ele ia ser o chefão. Aqui tem também, dentro do mesmo salão, esse aqui é um lado, esse aqui é o outro. A imagem, claramente, dos dois olhos e a boquinha da serpente. Porque esses elementos eles vão sendo colocados, eu acho que para sacanear o povo mesmo. Alguém agora não precisa Ele não falar, ouviu, não, tá desligado. Fala, tá ouvindo não agora. precisa mais não. Ele tá ouvindo. Pode fala. falar, Carmen, agora eu tô ouvindo. Não, que esse que você passou, quando a gente olha de longe,
É igualzinho uma cabeça de serpente. E é exatamente isso. É exatamente a cabeça da serpente. Os dois olhos e a cabeça. Porque o que é isso? São afrontas a Deus. Porque a serpente não é o diabo? É. Então como que pode ter um símbolo de serpente dentro do lugar que seria, na verdade, cristão, santo? Então aqui sobre, por exemplo, a Ô, Eucaristia, né? Rodrigo, Pode falar. Rodrigo, aquele negócio lá que você mostrou primeiro é o quê? Esse Tá, daqui, É. isso aqui é a mesma sala. Esse aqui é um lado da sala, esse aqui é o outro. Não, Mas o mas que representa isso? isso atrás é o quê? Eu não entendo o que isso aqui significa, pra falar a verdade pra vocês. Mas é horrível, né? Parece um negócio de demônio, né? Aquilo ali parece um anjo, mas não tem asa, né? E aqui parece um monte de cadáver contorcido, é um negócio muito esquisito. Eu não sei o que isso significa. Mas essa é a sala Paulo VI, se vocês Ei, querem ô, pesquisar Rodrigo. depois. Mas com certeza deve ser alguma coisa maligna, porque dá mal-estar só em Ô, olhar. Rodrigo, É. eu tava prestando atenção e esses dois é tipo segurança daí do lado ali. Então, É, é esquisito, não é? é o que isso aí, você sabe? Não sei também, não sei. Coisa estranha, né? Aqui sobre a Eucaristia, que é o sacrifício da Eucaristia, né? Só que Jesus foi o sacrifício perfeito, depois dele não deveria haver sacrifícios mais. E aqui fala que o sacrifício de Jesus se une ao sacrifício dos mortos, santos, de Maria, para ser então aceitável. Sendo que na Bíblia fala, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. E tem esses outros textos aqui embaixo de Hebreus que falam a mesma coisa. Quando Jesus morreu na cruz, foi um sacrifício perfeito e eterno. A partir daquele momento, se a gente fizer novamente sacrifício de animais, o que a gente está dizendo para Deus? Que eu não acredito que Jesus é o Messias e que o sacrifício dele foi verdadeiro e que pode salvar a nossa alma, vamos colocar assim, salvar a nossa vida e levar a gente para a vida eterna. Porque o que acontece? Se Jesus foi o sacrifício pelos meus pecados, se ele morreu no meu lugar lá na cruz, qual que é o sentido de eu fazer sacrifícios hoje? Não é verdade? Então essa é a ideia que passa aqui em Hebreus. Só que a missa, ela é todos os dias um sacrifício. Todas as missas que acontecem, eles dizem que Jesus está sendo sacrificado novamente através da Eucaristia. Ou seja, está fazendo novamente vários e vários sacrifícios. Ou seja, o sacrifício dele não foi perfeito e não foi eterno. Aqui a gente vai para o livro de Ezequiel. Se vocês quiserem pegar na Bíblia de vocês também aí, mas os textos vão estar aqui na tela. Ezequiel capítulo 8 é uma visão que Ezequiel ele é levado para o templo. E no templo ele começa a ver várias abominações, várias profanações que os sacerdotes e o povo estavam fazendo no templo de Deus. Isso aqui, essa visão acontece no ano 597. Então é do ano que Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez. Inclusive, é nesse ano que Ezequiel é levado para a Babilônia para ser escravo lá também. Então, Ezequiel 8, verso 1 fala assim, ó, visão das abominações em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Ou seja, ele estava em um lugar e ele teve uma visão que Deus pegou ele e Deus levou ele para Jerusalém no templo. Essa entrada do pátio é a entrada do templo, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes em Deus. Alguém sabe o que é a imagem dos ciúmes? O que pode significar isso aqui? Eu não sei se vocês estão falando, mas se tiver, tá mutado, viu? A gente não sabe não, Rodrigo. Sabe não? Isso aqui é uma referência a um dos mandamentos de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, Deus falou para Ezequiel, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à entrada do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Olha só o que fala no mandamento. Êxodo 20, versos 4 e 5.
Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima dos céus, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Ou seja, a imagem dos ciúmes era um ídolo que tinha sido colocado dentro do templo de Deus. Então, diante da porta que entrava para o local santíssimo, tinha um ídolo, uma estátua que estava sendo adorada de outro Deus dentro do templo de Deus. Mas seria errado mesmo se fosse uma imagem que quisesse representar Deus também, tá? Como uma imagem para representar Jesus. É errado também. Aí, olha só o que fala em Deuteronômio 4. Quando Moisés ele se encontra com a sarça ardente, né? Esse momento é lembrado aqui. Olha o que Deus fala. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Concordam aqui comigo? Quando Moisés viu a sarça ardente, ele viu alguma figura de Deus? Alguma forma de Deus? Não. Não viu. Verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Aí as pessoas podem falar assim, mas a imagem que era proibida era a imagem de outros deuses. Não. A imagem que era proibida era qualquer imagem que fosse adorada, mesmo se fosse na forma de homem ou de mulher, mesmo se fosse na forma de Deus. Porque Deus fala aqui, eu não apareci para você em forma nenhuma, para que você não fizesse ídolos em nenhuma forma para me adorar. Então a imagem do ciúme é a imagem de ídolos. Que aqui no Catecismo fala que era proibido, em Deuteronômio fala que não podia, mas em 787, no Concílio de Nicéia, nós decidimos que agora pode. Aí a história de Ezequiel continua. Deus falou para Ezequiel, filho do homem, vês o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Isso aqui é muito maior do que parece ser. O que Deus está falando aqui é assim, ô Ezequiel, você está vendo que eles estão adorando ídolos dentro do meu templo, onde eles deviam estar adorando somente a mim? Eu estou vendo o que acontece lá, mas o que eles fazem no meu templo afasta a minha presença de lá. Vocês concordam comigo aqui? Se eu estou numa igreja e essa igreja faz coisas que Deus abomina e que Deus proíbe, Deus vai se fazer presente ali de uma forma especial? O que vocês acham? Ô, Rodrigo, minha avó Pode não falar de entendeu. novo, Você pode falar de Rodrigo? novo? Você quer que eu repita de qual parte, Carmen? Agora só esse pedaço último aí. Se você está numa igreja e que faz coisas que Deus proíbe e que Deus abomina, você acha que a presença dele vai estar nessa igreja de uma forma especial? Lógico que não, né? Você entende o que eu quero dizer? É exatamente isso. É o que ele está falando aqui, Eu tô vendo o que acontece lá, porque eu sou onisciente, eu sei todas as coisas. Mas as coisas que eles fazem me afastam do meu santuário. Quando no templo de Deus, onde eles deviam estar adorando a Deus, eles estavam adorando ídolos, Deus está falando o quê? No meu templo, em Israel, onde devia ser o meu povo, eles estão fazendo coisas que eu abomino, então minha presença não se faz mais lá naquele lugar de uma forma especial. A gente tem que refletir muito isso aonde a gente está cultuando a Deus. Se nós estamos cultuando a Deus em locais que Deus tem coisas que ele abomina, coisas que ele proíbe, coisas que ele detesta, nós não vamos estar ali com a presença de Deus de uma forma especial. Verso 7. Ele levou à porta do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então Deus falou para Ezequiel, está vendo que eles estão adorando ídolos? Você está vendo que o que eles estão fazendo de idolatria afasta a minha presença do meu próprio santuário? Mas eu vou te mostrar outras coisas. E ele mandou Ezequiel entrar no templo, e lá dentro ele tinha que cavar numa parede que ele ia ver outras coisas escondidas. E quando ele cavou, verso 10, entrei e vi,
Eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Janazias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um seu incensário, e subia aroma da nuvem de incenso. O que eles estavam fazendo dentro do templo? Eles estavam adorando imagens de outros deuses e jogando incenso nessas imagens. Isso aqui parece alguma coisa? Verso 12. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornará a haver maiores abominações do que eles estão fazendo. Então Deus está falando assim: tá vendo? No meu templo, onde eles dizem me adorar, o que eles estão fazendo? Adorando ídolos, jogando incenso em imagens de outros deuses, de ídolos. Você vai ver mais coisas, mais abominações ainda. Eles dizem que eu abandonei a terra, eles dizem que eu não posso ver o que está acontecendo, mas eu estou vendo tudo. Verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz é uma divindade também muito antiga. Dizem que Tamuz era filho de Nimrod, que foi quem fez a Torre de Babel. Muita gente coloca Tamuz como sendo uma das primeiras divindades a ser adorada como Deus Sol. Mas é meio difícil de saber até onde isso procede mesmo, sabe? Verso 15. Disse-me: Vês isso, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol. A Carmen, que lê bastante a Bíblia, deve saber disso. Quantas e quantas vezes Deus fica irritado com o povo por eles adorarem o sol. Então, aqui o que acontece? O templo ele era construído de uma forma que a adoração ao sol sempre foi muito forte entre os povos pagãos, desde o começo do mundo. E o templo de Deus foi construído e posicionado de uma forma que no começo do dia, quando o sacerdote ia entrar no templo, passar pelo primeiro véu, para poder fazer o ofício dele, ele entrava virado de costas para o sol e de frente para o templo. E no final do dia, quando ele estava saindo de lá, quando ele tinha terminado o serviço dele, ele saía de costas para o sol em direção à porta do templo. Era como se Deus estivesse falando assim: vocês estão dando as costas para o Deus Sol para adorar o Deus verdadeiro. Aqui eles estão fazendo o oposto. Eles estão saindo do templo, eles estão de costas para o templo e de virados adorando o sol. O que Deus fala sobre a adoração ao sol? Antes disso, né? Aqui, ó. Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àqueles. Deus fala: não devemos adorar sol, lua e estrelas. O que o catecismo fala? Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Como o oitavo dia. Eu não sei de onde que tiram o oitavo dia da semana, eu nunca consigo entender isso. Que segue ao sábado. Significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. A adoração a deuses pagãos no domingo, ela acontece desde que o mundo é mundo também. Acontecia no Egito, acontecia na Medopérsia, acontecia em Roma, acontecia em vários outros povos. O que o catecismo fala sobre por que agora é o domingo e não é mais o sábado, o dia santo? Eles falam assim: como Jesus ressuscitou no domingo, o dia santo agora é o domingo. Baseado em quê? Baseado na palavra do Papa, que manda igual a Bíblia. E aqui fala assim, ó: reunimos-nos todos em qual dia? No dia do sol. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Então, isso aqui está dizendo o quê? Nós adoramos a Deus no dia do sol, o dia do Deus Sol, que é o Sunday, o dia do sol em inglês. Então, eles falam assim: os judeus adoram a Deus no sábado, nós adoramos no domingo. O Deus verdadeiro é adorado no sábado, conforme a Bíblia. A doutrina humana ensina as pessoas a adorarem a Deus no domingo. O Deus adorado no domingo é outro Deus, é Satanás, o Deus Sol de várias e várias religiões. E a adoração é prestada no domingo a Satanás. Por isso ele foi escolhido.
É o que a gente falou antes, né? Deus tem um dia para ser adorado, o diabo escolhe um dia para ser adorado. Deus tem um templo no céu, o diabo escolhe templos distorcidos na terra. Deus tem o selo de Deus, o diabo escolhe a marca da besta. Jesus veio para mostrar a imagem e semelhança de Deus, o diabo escolheu o chifre pequeno e a besta do mar para ser a imagem e semelhança dele. Continuando a história de Ezequiel, verso 17. Somente eu vou dar achei que eu ia espirrar. Então me disse: Vê, filho do homem, acaso é coisa pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los chegar o ramo ao seu nariz. Olha o que Deus vai falar agora, como é duro. Esse povo que está me adorando segundo as doutrinas humanas, do jeito que eles querem e não do jeito que eu pedi, pelo que eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão e nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Mesmo que as pessoas que estão em várias igrejas de vários tipos diferentes, isso aqui eu estou generalizando, tá? Se dentro dessas igrejas Deus não está sendo honrado da forma que ele pediu, com as regras que ele estabeleceu, Deus não se faz presente de uma forma especial naqueles lugares. A presença dele é afastada, assim como foi afastado do templo do Deus verdadeiro em Israel. E aqui diz: ainda que me gritem aos ouvidos, nem assim os ouvirei. Ou seja, as orações dessas pessoas, como Deus fala muitas vezes, às vezes a adoração é abominável. Porque as pessoas estão seguindo a Deus da forma que elas querem e não da forma que Deus pediu. Voltando para o Apocalipse 13. Vocês conseguiram entender a minha comparação aqui do Ezequiel, né? O porquê que isso aqui faz sentido no difamar o templo, difamar o tabernáculo, né? As pessoas hoje têm essa visão de o que importa é adorar a Deus do jeito que eu quero. É o meu Deus da forma que eu quiser. O que importa é amar a Deus. O que importa é todas as igrejas levam a Deus. Isso não é verdade. Se nós não fizermos as coisas como Deus pediu e quiser fazer do nosso jeito, Deus não aceita. A gente vai lembrar lá da oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel fez a oferta como Deus pediu e Deus aceitou. Caim fez como ele queria. Era muito mais bonita do que a oferta de Abel. Mas Deus só aceita o que ele pede. Então, se a gente começa a viver outras doutrinas, que são doutrinas humanas, em lugar da palavra de Deus, em qualquer igreja que seja, em qualquer lugar que seja no nosso estudo bíblico aqui, se eu estiver falando coisas que são diferentes do que a Bíblia fala, Deus não se faz presente aqui de uma forma especial e nós estamos sendo abomináveis a Deus. E ainda que nós gritemos aos ouvidos de Deus, ele não vai ouvir. A gente tem que estar muito atento a essas coisas. Sobre difamar o tabernáculo de Apocalipse 13:6, tem também colocar outros mediadores no lugar de Deus. E aí eu coloco como exemplo os santos, como exemplo a confissão para o padre, ou então a intercessão e sacrifício dos santos. E isso aqui a gente pode enquadrar também nas igrejas evangélicas, que acontece de uma forma parecida, porque vem da mesma origem, de que aqui o pessoal nos estudos aqui contava pra gente que na igreja que eles frequentavam, a igreja evangélica, o pastor ensinava que se os fiéis não contassem para o pastor quais pecados ele tinha cometido, eles não podiam ser perdoados. Que é a mesma origem daqui. Aqui são textos falando sobre que Jesus é o nosso único mediador. Então, se nós vamos orar e que nós queremos um mediador, não pode ser um santo, não pode ser alguém que já morreu. Nosso único mediador é somente Jesus. Por quê? Porque todas as pessoas que morreram, elas continuam mortas, aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitadas. A única exceção que nós temos é Moisés, que foi ressuscitado, e aqueles homens que são ressuscitados quando Jesus morre também, que a gente não sabe nem quantos são, e nem se eles foram para o céu ou não. Mas é uma possibilidade de eles terem ido para o céu. Pode falar. E Enoque? Enoque não morreu, né, no caso, né? Enoque e Elias, eles estão no céu, mas estão vivos, sem passar pela morte, né, no caso. Ah, tá. Então, eles não podem ser nossos mediadores, mesmo esses que estão no céu. Mas se vocês forem reparar, você já viu alguém orando para São Enoque? Para São Moisés ou São Elias? E então, nosso único intercessor é Jesus. Por que ele é nosso único intercessor? Porque ele foi o único que viveu uma vida perfeita e morreu pelos nossos pecados. Elias não morreu pelos meus pecados, Enoque não morreu pelos meus pecados, nem Moisés, nem nenhum dos outros que já morreram. Mesmo os que estão salvos. Como eu creio, por exemplo, que Maria. Maria foi uma mulher que viveu a vida de uma forma santa, ou seja, no sentido de que ela foi fiel a Deus, ela viveu uma vida fiel a Deus. Vocês acham que ela está salva ou perdida? Eu tenho certeza que ela está salva. Mas ela está no céu agora?
segundo a Bíblia, o que dá a entender é que todos os que morreram estão dormindo. Ela provavelmente está dormindo, porque a gente não sabe de nenhum relato da Bíblia de que ela tenha sido levada para o céu, por exemplo. E nenhum dos santos que as pessoas oram também. Ô, Rodrigo, Sim, na Bíblia fala se Enoque ou Elias pecou? pecaram. A Bíblia fala assim: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos os homens que já viveram nessa terra, exceto Jesus, pecaram. Ah, Aqui também falando novamente sobre perdoar os pecados, que tem a ver com difamar o tabernáculo. E a ideia disso aqui tudo é o quê? Todas as pessoas que estão seguindo essas doutrinas, essas blasfêmias, estão sendo levados a um caminho que conduz à destruição. Tem o caminho largo e o caminho estreito, que é o que Jesus fala. O caminho estreito é seguir a palavra de Deus como ela é. A Bíblia e as doutrinas de acordo com a vontade de Deus. O caminho largo é seguir as doutrinas humanas. E aqui a gente vê mais uma vez, que a gente já viu em Daniel 8, falando sobre o chifre pequeno, que se enquadra perfeitamente para a besta do mar, porque eles são o mesmo poder. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, porque a gente sabe que vem de Satanás. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Tá vendo? Olha quantos enganos estão infiltrados nas igrejas hoje. Eu falo de todas. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então, as pessoas que estiverem seguindo doutrinas humanas e não seguindo a doutrina de Deus, o caminho que elas estão seguindo é um caminho que leva para a destruição. E destruição aqui no sentido, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? É aquela segunda morte que a gente viu no estudo da volta de Jesus. A pessoa que, quando Jesus voltar, vai olhar para ele e vai morrer. Ou vai ressuscitar somente depois dos 1000 anos e marchar com Satanás para tentar invadir a cidade santa. Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também, falando sobre a besta do mar, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. Então o papado teve esse período de domínio. E ele foi permitido que ele vencesse os santos. Olha só. Deus permitiu que os santos fossem vencidos. Mas é vencidos entre aspas aqui, viu? Porque a gente vai ver que o que parecia ser uma vitória, na verdade, foi uma derrota. Então a besta do mar, o chifre pequeno, o papado, durante aquele período todo da supremacia papal, perseguiu fortemente as pessoas que estavam contra a doutrina papal e a favor da Bíblia. E 1 Coríntios 4, 3 e 4 fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Quem que é o Deus desse século? O Deus desse século é o príncipe desse mundo. A gente já viu isso em outros estudos, que é uma forma que, como Satanás é chamado. Quando Satanás engana Adão e Eva, ele se declara, fala assim: Adão era o príncipe desse mundo, agora que eu enganei ele, que eu venci, eu sou o príncipe desse mundo. E Jesus retoma esse título de príncipe desse mundo quando ele morre na cruz. Aqui está dizendo assim, que o Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam a verdade do evangelho, a salvação que Jesus oferece. E esse evangelho está encoberto para aqueles que vão se perder. Apocalipse 13:7 fala que o papado ele vai ter autoridade sobre o mundo todo. Ele teve essa autoridade lá atrás, de 538 a 1798, e quando a ferida mortal for curada, ele vai ter essa autoridade de novo. É por isso, ô Israel, que eu não considero que a ferida mortal já foi curada. O Papa ele tem poder político e religioso no Vaticano, beleza? Mas ele vai ter poder sobre todo o mundo, político e religioso, e ele ainda não tem. Aqui a continuação da 2 Coríntios, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque aqui fala que o diabo, o poder do papado através do diabo, ia perseguir os santos e vencer. Mas não é vencer para valer, porque embora o povo estivesse sendo perseguido, o evangelho foi pregado muito fortemente no mundo todo. E a verdade de Deus chegou para todos aqueles que estavam abertos a receber a verdade de Deus, assim como hoje. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como a Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as nações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquele período onde os santos foram, entre aspas, vencidos por Satanás, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O povo de Deus foi muito perseguido durante esse período da supremacia papal, mas teve uma pessoa que falou uma grande verdade, que o sangue dos mártires é semente. Quanto mais as pessoas morriam sendo perseguidas pela igreja, mais pessoas se convertiam para a verdade do Deus verdadeiro. Eu acho que é por isso que o evangelho hoje é tão fraco. Porque hoje as pessoas não são tão perseguidas por pregar e falar a verdade de Deus como elas eram antes. Em alguns lugares do mundo isso até acontece, mas aquele fato das pessoas darem a vida pelo que elas acreditavam e viverem intensamente pensando assim, talvez amanhã eu morra, dava para elas um poder e uma capacidade vindo de Deus muito grande para poder levar a verdade para